O medo guarda a porta da nossa tão sonhada liberdade. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o sonho não sonhado se transformar em um pesadelo? Todos nós temos sonhos, todos nós alimentamos inúmeros sonhos. Sonhos de ordem material, como ter, conquistar, comprar o carro dos sonhos, a casa própria, o apartamento na praia, sítio, chácara. Sonhos de viagens, né? Sonhos da liberdade, sonhos relacionais. Então, se vivemos geralmente o nosso sonho está ligado ao contraste, aquilo que eu vivo que eu não quero mais viver. Então, se eu estou num relacionamento tóxico, ruim, eu sonho em terminar, em ter um relacionamento onde eu posso amar e ser amada na mesma proporção, onde eu posso ser ouvida. Nós temos sonhos, por exemplo, de nos casar, de ter filhos, inúmeros sonhos. Tem alguns sonhos que eu chamo dos sonhos da liberdade. São sonhos ligados à nossa percepção de sermos livres. Sonhos que estão ligados à interdependência, à codependência. Então, nós mulheres temos sonhos de sermos livres financeiramente, ganharmos o nosso dinheiro, prosperarmos sem depender de ninguém. Muitas pessoas, homens, têm sonhos de, por exemplo, não ter chefe, trabalhar para si mesmo, empreender, prosperar financeiramente a partir da sua própria criatividade, trabalhar de casa, viver do digital. São sonhos de liberdade. Esses aí são os meus sonhos de independência financeira, de viver em qualquer lugar e poder produzir aquilo que eu amo fazer. De qualquer lugar que eu esteja, né? Liberdade geográfica, isso é maravilhoso. Liberdade financeira, isso é maravilhoso. Liberdade para amar e ser amado, sonhos de liberdade. Ai, eu adoro isso. Olá, portadores da luz, eu sou Luciana Luz, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história mesmo. Vou contar para vocês como eu deixei de ser uma sonhadora iludida, que ficava ali devaneando no mundo da fantasia e comecei a dar pequenos passos práticos, tomar ações, escolhas, atitudes na direção da realização dos meus sonhos. Alguns já se realizaram, então eu vou mostrar para você como você também pode fazer essa transição de uma sonhadora para uma realizadora compulsiva de sonhos. Olha que maravilha! Se você gosta desse assunto, fica aqui até o final. Se você puder se inscrever neste canal, ativar o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que é sonhadora inveterada e que também quer se tornar uma realizadora. Vocês sabem que eu não fico fazendo um roteiro, mas eu tenho alguns tópicos aqui que são pontos importantes que eu não posso deixar de falar para vocês hoje. Você sabia que quando você fica só sonhando, os seus sonhos, você e os seus sonhos se transformam numa auto-obsessão? Lá na apometria, na espiritualidade, nós usamos muito esse termo. Toda obsessão é uma obsessão, uma auto-obsessão. Eu vou explicar. Quando nós temos um sonho, um desejo, e a gente fica devaneando sobre ele, fantasiando, nós acabamos por nos alimentar desse sonho. É como se esse sonho, eu vivo uma vida insuportável, eu não suporto a minha vida, então eu preciso ir para esse lugar, dessa ilusão, dessa fantasia, me alimentar daquilo para eu ter energia suficiente para viver a minha vida. Mas depois que eu saio do trabalho, da escola, depois que eu tenho tempo, eu vou lá para esse lugar do sonho, esse mundo de Bob, que eu chamo de mundo de boba, e aí eu vou para lá e eu fico lá, devaneando. E aí eu tenho forças para voltar para cá e fazer as coisas da vida que eu não quero mais viver. Percebe que a gente fica preso num ciclo, que é o ciclo do contraste, que eu falei lá no início, que é eu fico vivendo aquilo que eu não quero mais. Porém, eu não faço escolhas e não tomo atitudes para mudar a minha realidade. Então eu fico esperando do outro, que os outros façam por mim aquilo que eu preciso fazer por mim, né, por mim mesma. Então você percebe que você suga a sua própria energia, você se torna uma obsessora de si, porque aí você começa a criar obstáculos, você começa a se sabotar para você não realizar, e você fica presa nesse ciclo que também é um ciclo ancestral, porque se você for olhar, né, como terapeuta sistêmica, eu preciso dizer, você fica repetindo em lealdade familiar, as mesmas coisas que os seus ancestrais viveram. A gente tem a tendência de viver a mesma vida dos nossos pais, dos nossos avós, em lealdade.
presas num círculo de inconsciência. Então a gente vive uma vida infrutífera, a gente vive uma vida estéril, uma vida seca, né? Então se você não está vivendo do seu sonho, você está vivendo o sonho de quem? A sua vida é o sonho de quem? Quem foi que sonhou esse sonho para você? Você está vivendo o que seu pai e sua mãe queriam para você? Você não está vivendo o que você quer para você? Entende? Quem sonhou a sua vida dessa forma que ela é hoje, tá? E você se conformou, né? Você está conformada com a sua vida? Então, na verdade, os sonhos e os desejos, eles servem ou deveriam servir para nos impulsionar na vida. Eles deveriam ser alimentados por nós através das escolhas e atitudes que nós fazemos na direção desses sonhos. E não o contrário, o não a gente se alimentar do sonho para viver a nossa vida insuportável, entende? Você precisa ser movida pelos seus sonhos, mas movida para realizar, entende? Os nossos desejos são como sementes. Na minha mentoria, eu tenho uma mentoria para mulheres que querem sair desse lugar de sonhadoras e se tornarem realizadoras. Inclusive, se você tem interesse, eu vou deixar o meu contato aqui abaixo. Na primeira semana da nossa mentoria, eu dou uma orientação para essas mulheres, que elas devem plantar uma semente, plantar um caroço de uma fruta, uma semente de feijão, de qualquer coisa. Por quê? Porque é como se fosse uma metáfora da vida real. Quando a gente planta uma semente, a gente vai acompanhar o tempo de brotar, o tempo de florescer, de crescer, de dar frutos. A gente vai perceber que existe um gap entre eu plantar uma semente e eu colher os frutos dessa semente, entende? Existe um tempo, né? A semente, quando a gente coloca ela dentro do solo, ela vai passar por um processo de apodrecimento e ela vai se abrir, porque na verdade a informação genética não é a semente em si, é o que tem dentro da semente, que é o germe, né? Então ali está a informação genética da planta. Essa informação em contato com o solo, ela vai abrir a sua casca. Então o que seria esse apodrecimento da semente e esse abrir da casca para nós, né? Seria processo de transformação que a gente vai vivendo a partir do desconforto que a gente vai sentindo. Por quê? O que acontece? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de dar início nos seus sonhos. Elas querem fazer as coisas, mas elas não conseguem agir. Falta a elas coragem, iniciativa. Energia iniciadora, né? Então elas desejam, querem, mas preferem ficar alucinando e fantasiando. Então elas não conseguem dar start nos seus projetos. Eu quero emagrecer, eu fico planejando que toda segunda, todo dia 1º de cada mês eu vou fazer isso, eu vou fazer uma alimentação saudável, começar uma alimentação saudável, eu vou começar a praticar exercícios, eu me inscrevo na academia, mas eu não vou. Então a gente tem dificuldade de iniciar as coisas. Mas tem outras pessoas que têm facilidade de iniciar as coisas e têm dificuldade de dar prosseguimento, continuação às coisas. São aquelas pessoas que são iniciadoras, elas começam, mas aquilo morre na praia, como se diz, entende? Aquilo não vai pra frente. Por quê? Porque por causa desse gap, por causa desse tempo que eu chamo de processo. A nossa vida, entre o ponto A e o ponto B, existe um processo. E muitas pessoas não suportam esse processo. Talvez porque nós sejamos fruto de uma sociedade imediatista. A sociedade, as gerações do miojo, né? Que tudo é muito instantâneo, muito rápido. iFood, você quer comer qualquer comida, você entra no aplicativo, você acha comida árabe, tailandesa, comida indiana. Aqui em São Paulo é assim, qualquer comida que você quer comer, você encontra no iFood. Eu me lembro, quando eu falo isso, né, de essa sociedade imediatista rápida, eu lembro do escritor Zygmunt Bauman. Ele escreveu sobre o mundo líquido, sobre os amores líquidos, sobre as pessoas, tudo ser muito líquido, as coisas não são sólidas, ficam somente no superficial. A sociedade imediatista é isso, é uma sociedade superficial que nunca se aprofunda. E você viver o processo entre o plantar e o colher o fruto é justamente sobre profundidade. Gente, não repara o barulho que a minha rua é cheia de cachorro, o povo não tem quintal, mas tem cachorro num quadradinho assim, né? Enfim, então esse processo é profundidade. Esse tempo de manifestação das coisas, de materialização dos sonhos, é necessário que eu me aprofunde em mim mesma, que eu vá para o meu mundo interno, que eu me autoanalise, que eu me autoavalie. Perceba que não é sobre autocriticar-se nem autojulgar-se.
é sobre autoanálise de mim mesma. Eu preciso passar por transformações, mudança de hábito, eu preciso deixar alguns vícios de lado, eu preciso mudar o meu comportamento. Então, quem eu preciso ser? Quais são os comportamentos e ações que eu preciso tomar para eu me tornar essa pessoa realizadora? Então, de repente, eu preciso acordar mais cedo, de repente, eu preciso me propor a realmente ter uma agenda com horários estabelecidos, por exemplo, para ir na academia, para beber água, para fazer as coisas que estão ligadas às minhas metas, entende? Eu preciso combater alguns vícios, eu preciso criar mecanismos que me levem para frente. Por exemplo, a gente tem a questão da distração. Eu chamo de o tempo desperdiçado da nossa vida. Então a gente tem a necessidade da distração. Quando a gente não está vivendo, a gente não está praticando um tipo de vida que nos leve para nossa realização, para os nossos objetivos, nós costumamos nos distrair, por exemplo, nas redes sociais. E eu não estou falando aqui do YouTube, porque o YouTube é uma rede que tem muita informação boa e importante, é por isso que eu estou aqui. Eu estou falando das redes sociais que tem o feed que você fica rolando e aí você fica entretido naqueles vídeos curtos, naquelas informações superficiais, rápidas, que nunca se aprofundam em nada, porque é um vídeo de 1, 2, 3 minutos e o nosso cérebro se adapta àquilo, isso não é saudável para nós e nos faz perder o nosso tempo. E quando você vê, você tá ali há 2 horas que você poderia estar gravando um vídeo, que você poderia estar estudando um livro, que você poderia estar fazendo algo na direção do seu propósito de vida, entende? Aquele tempo mais bem aproveitado da vida, de, por exemplo, meditar, de estar na presença, entende? Não se distraindo. Uma outra forma de nós nos distrairmos nesse período que a gente está vivendo não vou nem falar o aplicativo. Nós somos inundados com um monte de aplicativos de streaming. Então tem lá milhões de filmes e séries infinitas com inúmeros episódios e temporadas infinitas. E a gente, quando percebe, passou um final de semana maratonando uma série, percebe? Eu não sou contra, tá, gente? Pelo contrário, eu assisto filmes e assisto série, eu amo. Mas é como eu falei pra vocês, tudo dentro de um propósito. Qual que é a coisa mais importante da minha vida? Realizar os meus sonhos, porque isso também é divertido, cara. O dia que você entender que você dar passos, atitudes na direção da realização dos seus sonhos, você vai perceber que isso também é divertido, percebe? Você tá se distraindo de bobeira. Tem coisas boas que você pode fazer por você que também pode ser divertido. Também mata o tempo, mas você vai matar o tempo de uma forma que volta pra ti. Esse tempo nas redes sociais e nas séries não volta pra você, entende? É um tempo desperdiçado. E dezembro tá daqui a pouco aí de novo, entende? Não é pra fazer terrorismo, é pra você começar a dar passos, nesse sentido. Isso aconteceu comigo, eu falei que eu ia contar um pouco da minha história, né? Então, eu também me percebi no que eu chamo de limbo. É um conceito que eu tenho, assim, que quando você se torna uma sonhadora, uma iludida, vivendo num mundo de fantasia, um mundo de Bob, você fica presa num limbo da vida. Porque você fica lá na rede social vendo outras pessoas vivendo a vida, realizando sonhos, viajando, tendo coisas que você gostaria de ter, e você fica se comparando com elas, e aí entra o complexo de inferioridade, entra os seus sentimentos de autossabotagem, de não ser merecedora. Então você sente que aquilo é para aquelas pessoas que estão ali, para você não é. Para você é isso aqui mesmo que você está vivendo. Você fica se comparando e sempre se diminuindo, percebe? Isso acontecia comigo. Eu passava horas em redes sociais. Isso lá em 2020, na época da pandemia. Eu passava horas em infinitas temporadas de séries que nunca terminavam, porque é infinito isso. E eu não percebi que eu estava desperdiçando o meu tempo e os meus sonhos, entende? Quando eu finalmente acordei para tudo isso, e eu me lembro claramente que foi quando eu fiz um curso com uma professora, e assim, aquilo foi uma mudança, uma virada de chave na minha vida. De lá pra cá, muitas mudanças aconteceram, muitos sonhos eu tô conseguindo realizar. Ela dava um curso online, um curso digital, ela era psicóloga, dava um curso digital na praia
numa praia lá no Uruguai, onde ela morava. Ela morava numa casa pé na areia, na frente da praia. E a câmera, as alunas lá, né? E no fundo o mar. Tinha uma vegetação linda e o mar, e a gente ouvia o som era incrível. E eu falei, cara, isso é possível para mim também. Eu tenho esse conhecimento, eu tenho capacidade. Só que eu levei alguns anos para construir isso, porque eu passei por várias fases. Eu passei por aquela fase de autossabotagem, de pensar que eu precisava ler mais um livro, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso ver mais vídeos, porque eu não me sentia capaz o suficiente. E aí a gente entra na obesidade mental. Eu comecei a adquirir muito conhecimento, muito estudo, muito ensino, consumir isso. E eu não percebi que eu já estava pronta para compartilhar. E a gente entra nessa coisa da obesidade mental. Você tem um montão de informação dentro de você que não servem para nada. Porque essas informações não mudam a sua vida e também não muda das outras pessoas, porque você guarda para você e você não compartilha isso que você tem, que você sabe. Então, como seria se você começasse a mudar o seu pensamento e perceber que o tanto que você já tem de informação, o tanto que você já tem de conhecimento já é suficiente e mais do que suficiente para você começar a compartilhar com outras pessoas? Como seria? Entende? Você precisa dar o passo para o universo pôr o chão. Eu achava que uma grande porta tinha que se abrir para mim, mas na verdade quando eu comecei a dar pequenos passos, as portas foram se abrindo. É você que abre a porta, entende? É você quem abre a porta. Ninguém vai ver abrir a porta para você. Não é sobre o outro fazer por você, não é sobre dinheiro e ganhar na loteria, não é sobre o seu marido, sobre o seu pai e sua mãe deverem para você. É sobre você se tornar responsável, porque o dia que eu entendi que aquele sonho era meu e somente meu, e que eu era a única pessoa capaz e responsável de me dar o meu sonho, eu passei a parar de olhar para fora de mim, de olhar para o outro e cobrar do outro. Eu percebi que só eu poderia pagar aquela dívida comigo mesma, entende? Então, quando nasce esse sonho, nasce também a capacidade da realização do sonho. Eu sempre falo, olha só essa frase: aquilo que o homem pode sonhar, ele também pode realizar. Essa é uma frase do Henry Ford, o criador do primeiro carro da Ford. Deus não nos dá um desejo ou um sonho que nós não podemos realizar. Ele dá o sonho, o desejo e junto com ele dá os meios para nós realizarmos. Na verdade, ele já deu para você através dos seus dons, talentos e habilidades que você já tem, que você já é. Percebe que é ser para ter? Você fica esperando ter aquilo que você deseja, mas na verdade você primeiro precisa ser para depois ter, entende? Então é sobre você perceber que você já tem a capacidade disso, já foi lhe dado isso, ninguém deve nada para você, nem Deus, nem ninguém, percebe? Então tudo aquilo que você sonha, você já tem a capacidade de realizar. A capacidade já está intrínseca. É só você pensar assim, que dentro de um caroço de abacate existe o potencial de uma árvore inteira de abacate, com todos os frutos que ela vai dar durante todos, sei lá, centenas de anos que ela existir. E que cada caroço, e que cada fruto que ela vai dar também tem em si a mesma capacidade genética de multiplicar. Então, todos os dons, talentos, habilidades já estão dentro de você. Entende? Você precisa começar a se movimentar e colocar isso para fora. Transbordar. A partir do momento que você compartilhar e transbordar do seu saber, você vai ser capaz de realizar os seus sonhos, entende? Então, até quando você vai ser uma sonhadora, uma iludida, vivendo num mundo de fantasia, um mundo de bob, mundo de boba, e você vai deixar de ser uma realizadora ou uma encontradora? Então, para de ser buscadora, você já encontrou, você encontrou a si mesmo, você encontrou a fórmula que em você está o potencial de tudo que você quer ser, através da sua centelha divina, da presença divina eu sou que já existe em nós. Existem todas as capacidades, todas as pontes que nós precisamos para fazer as nossas travessias, todas as portas e portais que nós precisamos, nós já temos em nós. Você já encontrou.
Pare de buscar, seja uma encontradora e não uma buscadora, entende? Então comece fazendo perguntas para você. Foi assim que eu comecei. Nós começamos a fazer perguntas para quem? Para o nosso subconsciente. As perguntas, elas são a chave que abrem as portas do nosso subconsciente. Então, por exemplo, se você é religioso, crê em Deus, em Jesus, você pode até fazer como se fosse uma oração, né? Já que Deus me deu esses sonhos, esse desejo, qual é a possibilidade ou a oportunidade que está disponível para eu começar a viver e experienciar os meus sonhos? Se você for religioso, você pode fazer como se fosse uma oração. Se você não é religioso como eu, faça a pergunta para sua centelha divina, para o seu subconsciente. Então, qual é a possibilidade ou oportunidade que já está, porque já está disponível para mim, para eu começar a viver as experiências, para eu começar a manifestar, materializar os meus sonhos, entende? Sabe por quê, querido, querida? Já tô terminando. Você escolheu, sim, você escolheu estar nesse tempo e espaço, aqui agora, manifestado através de um corpo físico, porque você não é o seu corpo, você é consciência. Mas você escolheu por livre-arbítrio, porque tudo nesse universo é livre-arbítrio. Você escolheu estar num corpo físico, num corpo humano. E o corpo humano, ele não tem somente 5 sentidos, né, que a ciência fala. O corpo humano, ele é todo sensorial. Em cada lugarzinho da sua pele existe sensores que escolhem experienciar essa realidade. Que realidade? Você vive em um universo tropical, você está manifestada numa terra, num planeta lindíssimo, cheio de praias e lugares incríveis para você conhecer e pessoas incríveis para você conhecer. E você anseia e clama por esse contato físico. Você anseia por ser abraçada, beijada, tocada e viver as experiências. Não adianta ficar sonhando e experienciando somente na mente, embora o sonho na mente seja importante, mas se você não trouxer para o físico, entende? Você não vai viver essa experiência. É isso que eu estou oferecendo para você. Sair deste lugar de buscadora, de sonhadora iludida para um lugar de realizadora. E eu tenho um passo a passo para a realização dos sonhos dentro da minha mentoria. Se você tem interesse de ser minha mentorada, de fazer terapia comigo, eu tenho grupos gratuitos também no WhatsApp. Vou deixar aqui embaixo um link para você acessar, entrar em contato comigo. E aproveite, compartilhe esse vídeo, comece a compartilhar, a transbordar, compartilhando esse vídeo com alguém que você sabe que é uma sonhadora e você sabe que ela tem capacidade, assim como você, de realizar. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para que você possa receber os próximos vídeos que eu vou postar. Gratidão por ter assistido até aqui. Namastê!